Todos. A última vez que eu preguei o tema de hoje foi há 23 anos atrás, lá na Igreja Central. E esse tema surgiu por causa da época em que o pastor me convidou para pregar. Nós estamos no primeiro sábado de janeiro. E por falar nisso, feliz ano novo a todos. E é comum nessa época do ano nós fazermos muitos projetos, muitos planos, né? Então vou fazer um mestrado, fazer um curso, um concurso, talvez eu quero engordar, talvez eu quero emagrecer, projetos. E por falar nisso, inclua no seu projeto o ano bíblico, né? Eu falo para os meus filhos, muito prático, talvez não seja a melhor das opções, mas torna prático. Tem áudios, enquanto você faz uma atividade, você fica ouvindo o ano bíblico, a meditação, a lição. Então hoje é muito fácil estar em dia com a parte espiritual. E eu te pergunto, não responda, mas você cumpriu todas as promessas que você fez em janeiro do ano passado? Alguém já balançou a cabeça, né? Eu também não, algumas promessas não cumpriram. Você já fez alguma promessa que demorou muito tempo? 1 ano, 2 anos, 10, 20? Jesus fez uma promessa há séculos atrás. E essa promessa você sabe de cor. Vamos ler? E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Ixi. Essa promessa ainda arde no seu coração? Perguntei para uns amigos ali atrás. Escuta, será que é impressão minha ou não? Parece que quando eu era mais jovem, eu ouvia mais temas sobre a volta de Jesus. E depois de um tempo eu não ouço mais. Não sei se coincide de eu estar em outra igreja, mas eu ouço pouco. E a gente não chegou a uma conclusão. Alguém falou que talvez por causa de uma região mais pequenininha, assim, tipo lá no interior de Minas. Mas talvez seja porque é um tema que você já sabe, e eu já sei. Então eu não vou falar o que você já sei. Então, eu gostaria que no final dessa mensagem de hoje, o seu coração voltasse a arder de novo, como ardeu, como aqueceu, quando você ouviu essa mensagem pela primeira vez. A volta de Jesus é o evento mais esperado pelos cristãos de todas as eras. E eu desejo provocar a você com algumas perguntas. Jesus está voltando? Ou Jesus irá voltar? Parece que é a mesma coisa, mas é diferente. Se Jesus está voltando, eu acredito que você está considerando que está mais próximo, está iminente, ou seja, ele já começou, né? Voltando é um gerúndio, né, Zairo? Então, já começou a ação, ele está voltando. Se você pensa que ele irá voltar, talvez você considere que algumas coisas, alguns eventos, alguns sinais precisam acontecer para ele voltar, e talvez falta muito tempo ainda. Uma outra perguntinha: ele está demorando mesmo a voltar? Será que está demorando? E se sim, qual o motivo da demora? O que ele está esperando? Ainda falta cumprir profecias, alguns sinais faltam acontecer? Será? O tema volta de Jesus é tão importante que na Bíblia aparece quase 2.000 referências sobre o tema volta de Jesus. 1845, só no Antigo Testamento, 1527 e 318 no Novo Testamento. Aconteceu uma situação, e agora vamos começar. O sermão vai ter 2 etapas, e a primeira etapa é essa que eu gostaria de ler, né? Então é intencional, porque como é um tema muito comum a nós, talvez a gente passe rapidamente, somente no ano bíblico, por esse tema aqui, por esses versos. Aparece em outros evangelhos também, e eu escolhi Mateus 24, e nós vamos ler os 14 versículos de forma bem rápida. Se você estiver perto de alguém que não tem a Bíblia, ajude a pessoa aí, por favor. Então, a situação era a seguinte: no verso 23 de Mateus, Jesus dá um puxão de orelha nos escribas. Naqueles textos de Mateus 23, a gente lê que Jesus fala para os escribas:
que eles engolem o mosquito, coam o mosquito, engolem, né? E fala que são sepulcros caiados, etc. E nesse contexto aqui, Jesus entra no templo, e quando ele sai do templo, começa esse verso. Fala o seguinte: Jesus saiu do templo, e enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Então imagino que os discípulos apontavam para aquelas pedras compridas, inteiriças, de mais de 10 metros, de mármore branco, que reluzia naquela luz forte lá do Oriente, e falava: olha, Senhor, que bonito esse templo, que belo. No capítulo anterior, Jesus chama a atenção dos escribas, que eles davam maior valor ao ouro do que ao templo. Então, vocês estão vendo isso? Jesus fala: eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da vinda e do fim dos tempos. Nesse momento em que eles estavam caminhando, os assuntos das conversas deles se misturaram. Então Jesus estava falando da destruição do templo, e também Jesus falou da sua vinda, porque aqui eles perguntam sobre a vinda de Jesus. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos. Em Lucas capítulo 21 fala em epidemias também, em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Percebamos que os discípulos fazem duas perguntas. Eles perguntam para Jesus: quando que acontecerão essas coisas, a destruição do templo? E quando será o sinal da tua vinda? Eu gostaria que você lesse em Lucas 21, 20. No caminho em que eles estavam fazendo até o Monte das Oliveiras, Jesus detalhou que Jerusalém seria sitiada e seria destruída. E Lucas fala de uma forma mais precisa sobre isso. Ele diz o seguinte: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua devastação. Antes de Jesus dar resposta para eles, Jesus advertiu, fez um parêntese, falou: olha, cuidado que ninguém os engane. Muitos dirão, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Por que isso é importante? Essa observação que Jesus fez para os discípulos, ela tinha uma aplicação tanto para aquele momento da primeira pergunta deles, da destruição de Jerusalém, quanto para agora, para a vinda dele, próximo ao fim do tempo. No ano 70 depois de Cristo, Roma sitiou Jerusalém. Então, um comandante chamado Vespasiano, poderoso, cercou Jerusalém. Só que, pouco tempo depois, antes de eles invadirem Jerusalém, ele recebeu um mensageiro de Roma, dizendo: Vespasiano, volte para Roma, porque lá você vai ser coroado imperador. Imediatamente o cerco se desfez de Jerusalém, e ele voltou para Roma para se tornar imperador. E o que o texto diz lá? Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua devastação. A devastação chegou a Jerusalém quando ela foi cercada pelo exército romano nesse momento? Não, não chegou. Teve um sinal que advertiu aqueles que seguiam a Jesus
que eles deveriam sair de Jerusalém, porque o fim, a destruição estava próxima. Aquela observação que Jesus falou, logo agora há pouco, falou: olha, tomem cuidado, porque muitos virão em meu nome e enganarão a muitos. Naquela época também, muitos se diziam Cristo. Lembrando que isso aqui já foi aí perto de 30 anos, mais ou menos, depois que Cristo tinha morrido e ressuscitado. E alguns que se diziam Cristo, diziam que Jerusalém não seria destruída, porque ele, o Cristo, estava lá e ele ia proteger Jerusalém. E muitos seguiram esses falsos cristos e foram destruídos, junto com o templo e com Jerusalém. E um historiador chamado Flávio José falou que muitas mães até comeram os próprios filhos, porque faltou comida ali. Teve um sinal que não observaram. Pouco tempo depois, um general chamado Tito volta, cerca Jerusalém e aí destrói completamente. As promessas que Jesus fez, ou as profecias que Jesus fez, elas foram muito fiéis no cumprimento. Num texto atrás aqui nós lemos que tiveram vários sinais que marcariam a volta de Jesus. Um dos sinais que Jesus falou que marcaria sua volta seria guerras, revoltas e rumores de guerras. Mas se falarmos esse tema para uma pessoa que conhece um pouco de história, ela vai te questionar, falar: escuta, mas sempre teve guerra. Desde que o homem caiu, até hoje teve guerra. 382 milhões de pessoas aproximadamente morreram em guerras desde que começaram a contar, a contabilizar. Só no ano de 2023, 238 mil pessoas morreram em guerras. Eu estou trazendo esses números porque tem uma intenção que eu vou falar daqui a pouco. Um dos sinais também da volta de Jesus é que teria fome no mundo. Mas na própria Bíblia fala de uma fome terrível que teve na época do Egito, em que José do Egito, pela inspiração de Deus, ajudou a salvar a situação. Sempre teve fome. Mas 10 milhões de pessoas morrem por ano, diz a ONU. É muita gente morrendo por fome. Um outro sinal da volta de Jesus: terremotos, né? Então, há pessoas que dizem que hoje tem muito mais terremoto, mas tem uns que falam que não. Mas os números mostram que tem muito mais mortes do que tinha antes. 55 mil pessoas morreram só nos últimos 5 anos, só pelos terremotos. Eu tirei alguns slides, mas eu tinha uns slides mostrando mortes de guerras desde a época da China, em que milhares de pessoas morreram. E a Bíblia também fala em epidemia, que marcaria o fim dos tempos. Tirando o dilúvio, nenhuma catástrofe natural, nenhum evento, nada foi tão mundial quanto a epidemia. Então teve o dilúvio e a epidemia que foi mundial. Então a gente fala na Primeira e Segunda Guerra Mundial, fala de outras doenças como ebola, etc., peste negra, mas nenhuma foi mundial. Alcançou muitos países, mas nenhuma foi mundial. Mas a pandemia foi mundial, a Covid foi mundial. Só em apenas 2 anos, 15 milhões de pessoas morreram diretamente pelo Covid. Muito bem, tem um texto que vai nos ajudar a entender um pouquinho como justificar os sinais e a volta de Cristo para o nosso tempo agora. No livro de 1 Tessalonicenses 5:3, tem uma palavra que repete o que lemos agora há pouco. Lá fala o seguinte: quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto. Eu deixei em vermelho, esse é o termo. Aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Percebamos que em Mateus também, nós lemos agora há pouco, que também traz esse termo aqui. Cadê? Onde está? Nação se levantará com nação, tudo isso será o início das dores. Esse início das dores se refere exatamente, como esse texto fala, às dores de parto. Bom, a Ângela está aqui para me ajudar. Se eu tiver alguma dúvida eu pergunto para ela, mas eu queria falar um pouquinho sobre esse tema de gestação. Imagine uma gestação padrão, uma gestação de 9 meses, redondinha,
que não tenha nenhuma intercorrência, que vai ter o neném com 9 meses. Numa gestação assim, tem alguns sinais que marcam o fim da gestação, né? A gente poderia pensar de uma forma leiga, talvez o tamanho da barriga, talvez não seja o melhor sinal. Dor nas costas, talvez não seja o melhor sinal. Mas tem alguns sinais que são assim importantes, né, Ângela? Um sinal, por exemplo, é a frequência das contrações uterinas, certo? Então, a frequência é importante. A intensidade da frequência também, a regularidade também é importante, né? A mulher pode ter uma contração em algum outro mês, Ângela? Pode, né? Mas não é um sinal que marca o fim da gestação. Perceba que estamos considerando uma gestação redondinha de 9 meses. Então, assim como na gestação, somente no último mês, e para ser um pouquinho mais rigoroso, talvez nas últimas 2 semanas da gestação, é que vai acontecer os sinais propriamente dito das intensidades maiores das contrações, da frequência maior, né, que vai marcar o período muito próximo em que o neném está nascendo. Eu estou insistindo nessa ideia porque, quando a gente leu lá em Mateus, que fala que isso é o início das dores, quando vem na nossa mente essa palavra início, pode dar uma impressão que o início é algo que está longe do fim. Então, se fala o início das dores, e eu leio que esses acontecimentos, esses eventos, somente são o início das dores, então eu posso pensar, bom, então Jesus vai demorar a voltar, porque se isso é início, está longe do fim. Porém, se é como nas dores de parto, o início das dores de parto não acontece no primeiro mês, não acontece também no segundo mês e nem no 5º mês, acontece no último mês. Na verdade, acontece nas últimas 2 semanas. Então, se considerarmos a volta de Jesus, tendo esses sinais, e eles marcarão como sendo o início das dores, nós estamos no último mês da volta de Jesus, por analogia, por assim dizer. Se fosse uma gestação, estamos vivendo nos últimos 15 dias da gestação. Eu não estou dizendo que Jesus vai voltar em 15 dias. Eu estou dizendo que esses sinais, assim como as dores de parto, pela intensidade e pela frequência, estamos nos últimos dias da volta de Jesus. Tem outros sinais também que marcam a volta de Jesus. Um dos sinais que marcam a volta de Jesus é o que vamos ler ali assim que aparecer. Está em 2 Timóteo 3, 1 a 5. Passou 1. Diz o seguinte. Cadê? Eu tô indo para frente. Aqui. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Não está voltando. Será que eu tenho que clicar 2 vezes? É isso? Bom, vou ler aqui então. Consegue para mim aí, está projetado. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos e avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais, mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo aparência da piedade, mas negando a eficácia dela. Isso não é o perfil dos homens maus em que temos hoje? Em Mateus 24, 37, também mostra como está o mundo hoje que sinaliza para a volta de Jesus. E é um texto clássico que você já leu. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vou te perguntar, eles não perceberam Noé entrando na arca? Antes de Noé entrar na arca, o que aconteceu? Milhares de animais, chamou a atenção, sozinho, sem ninguém guiar. Então, esse não perceberam não deram importância, não tiveram aquilo como um sinal. Então, assim como nos dias de Noé,
o sol escureceu, caíram-se estrelas, guerras, muitas pessoas morrendo em guerras com a frequência delas, terremotos, o que mais? A fome. Quantos estão percebendo isso como sinal da volta de Jesus? Assim como nos dias de Noé, não perceberam. Bom, essa é a primeira etapa do sermão. Então vamos para a segunda etapa agora. O evangelho do reino será pregado a todo mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Segundo esse verso, quando Jesus vai voltar? Quando o evangelho for pregado a todo mundo, certo? Eu te pergunto, o evangelho foi pregado a todo mundo? Não. Será que o evangelho foi pregado a 3/4 do mundo? E a metade do mundo? O evangelho já foi pregado a metade do mundo? A 1/4 pelo menos? Não dá uma impressão que essa é uma missão praticamente impossível? Não dá impressão? Seja realista. Você acha que humanamente possível, é possível pregar o evangelho a todo mundo? Bom, se você ficou aqui, não desligue, não vá embora. Você que está na internet assistindo a nós, não vá embora, porque essa pergunta é uma pergunta proposital. Hoje somos 8 bilhões de pessoas no mundo. 8 bilhões de pessoas no mundo. Quantos somos de adventistas no mundo hoje? Bom, em outubro agora, do ano passado, saiu você pode entrar nesses sites da igreja que você vai ter essas mesmas informações e mais ainda que eu não trouxe. Saiu um relatório estatístico da Igreja Adventista pela Associação Geral. Então esse foi o tema, Refoco na Missão, com esse pastor David. E somos, bom, antes disso, alguém aqui foi batizado antes de 1965? 3, 4, 5, 6, menos de 7, 8, menos de 8, então somente vocês não fazem parte dessa estatística. Essa estatística é os que se tornaram membro da Igreja Adventista de 1965 para cá. Então, de 1965 até junho do ano passado, 2024, 45 milhões de pessoas se tornaram adventistas. Uau, amém, né? Amém, muita gente. 45 milhões de pessoas são adventistas. Só no ano de 2023, quase 1,5 milhão de pessoas são adventistas em um ano. Isso mostra que o Espírito Santo está agindo, irmãos. Esse ano ganhou de 2018, que foi 1,3 milhão aproximadamente. Agora, se o mundo tem 20 bilhões de pessoas, nós não somos essa quantidade de pessoas. Infelizmente, desses 45 milhões de pessoas, quase 20 milhões ou 19 milhões saíram, apostataram. 2021 foi o último sermão que eu preguei sobre a volta de Jesus. E eu fiquei pensando ontem, enquanto estudava esse tema de novo, quantas pessoas desistiram dessa promessa em que eu e você estamos lembrando hoje? A cada 10 que aceitam o Evangelho, mais de 4 desistem. 42% aproximadamente, é muita gente desistindo do Evangelho. E mesmo assim, o desafio permanece, de pregarmos o Evangelho a todo mundo, porque se isso não acontecer, Jesus não vai voltar. Em um momento, a gente percebeu que o Evangelho foi pregado a todo mundo. Foi, sabia disso? Se você abrir sua Bíblia, e você vai ter esse dever para fazer em casa, eu fiz isso. Se você abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, em casa, porque aqui você vai prestar atenção no sermão aqui, você vai perceber que Paulo fala que
o evangelho foi pregado a todo mundo. Então, se isso aconteceu lá na época de Paulo, então tem uma fórmula, tem um jeito disso acontecer. E é esse o jeito que a gente precisa aprender e aplicar hoje. Então, em Lucas 24:49, aconteceu uma situação seguinte: Jesus, ele treinou os discípulos para pregar o evangelho, e ele ensinou através do exemplo que eles tinham que ser como ele era, o próprio amor, e a lição da semana vem falando disso, e através deles, espelhando a Jesus, muitos iam crer que ele ia voltar, ia ter vontade de ir para o céu. E Jesus morre, ressuscita, e na hora de ele ir para o céu, ele fala para os discípulos: olha, sabe aquilo que eu falei para vocês de pregar o evangelho? Não vai acontecer agora não, fiquem sossegados, vocês vão voltar para casa, vão ficar lá quietinhos, e aí entra esse texto aqui: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Imagino que os discípulos já estavam meio com medo, né, que Jesus tinha sido crucificado, e eles iam ser perseguidos, e a promessa de que eles morreriam, e agora Jesus fala para eles ficarem em casa. Fala: então tá bom, a gente vai ficar lá. Mas o que acontece lá? Eles não ficam somente esperando. Os discípulos, eles começam a clamar pelo Pai, e eles começam a orar, começam a jejuar, e eles pedem perdão uns aos outros. Eles param de querer disputar qual que ficaria à direita ou à esquerda de Cristo, e eles se confessam e pedem perdão a Deus, e eles clamam pelo Espírito Santo. Eles não clamam pela uma posição maior e melhor, não. Eles não clamam para ter um status na igreja, para serem melhor vistos, não. Eles clamam pelo Espírito Santo. E aqui a gente lê em Joel 2:28, e eu entendo que nesse momento, eles lá no cenáculo, naquela sala com a porta trancada, eles vão para o livro de Joel e começam a ler, e aí eles pedem: Senhor, derrama sobre nós o seu Espírito, e lá fala: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E aí continua a promessa, e o Espírito Santo desce, e como língua de fogo, abraça eles todos, e eles começam a falar em línguas, em várias línguas que nunca tinham ouvido, e onde um batizava, começa a batizar 3.000, 5.000, e o evangelho é pregado a todo mundo, a ponto de muitos acharem que eles estavam bêbados. E assim, pastor Alexandre, como o senhor falou sábado passado, e eu com medo do senhor falar meu sermão, Pedro fala: esses homens não estão bêbados não, são só 9 da manhã, isso é o resultado do Espírito Santo na vida deles. Eles resolveram mudar o foco, resolveram parar de olhar para si, e começaram a pedir a presença do Espírito Santo. Eles entenderam que eles fazem parte dessa missão. Eles entenderam que apesar de ter 8 bilhões de homens e de mulheres no mundo, que precisam de aceitar o evangelho, serão fácil, porque a chuva temporã e a chuva serôdia vai cair. Amém? Queridos, eu fico imaginando na nossa igreja, arredondando, se tivermos aqui 1.000 membros, se cada um de nós pregarmos com esse fogo do Espírito Santo, e eu vou ser bem tímido, se 10 pessoas só se converterem para cada um de nós que pregarmos. Se formos 1.000 aqui, no sábado que vem seremos 10.000, teríamos um problema para colocar tantas pessoas aqui dentro. Eu vou compartilhar com você alguns textos que Ellen White fala. Atos dos Apóstolos, página 38. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si mesmos em toda a sua existência. Eu não sei se você tem alguma referência de o maior evangelista. Quantas pessoas o maior evangelista levou aos pés da cruz? Eu não tenho ideia. Mas o que você puder fazer na sua existência, com o melhor do dom de oratória, de canto, de amor, de prestação de serviço que você puder fazer, o Espírito Santo fará muito mais. Seus corações estavam sobrecarregados com benevolência tão ampla, tão profunda, de tão vasto alcance, que foram impelidos a ir aos confins da terra, testificando do poder de Cristo. A descida do Espírito Santo sobre a igreja é olhada como estando no futuro, é porém o privilégio nosso tê-la hoje. Busquemos, oremos por ela, cremos nela,
precisamos tê-la, e o céu espera para concedê-la. Quantas coisas importantes e prioridades colocamos na nossa vida. Nós somos muito teóricos. Nós pregamos a brevidade da volta de Jesus. E os números mostram que nós não vivemos a crença disso de uma forma tão forte. Porque não pedimos o suficiente ao Espírito Santo. Se é que acreditamos nisso no futuro. E Deus quer dar hoje para nós, Ele quer que nós peçamos hoje. É importante estudar a volta de Jesus? Claro, é muito importante. Mas sem o derramamento do Espírito Santo, Jesus não volta. Vamos ficar aqui séculos e séculos, falando que Jesus vai voltar. Mas se não pedirmos o Espírito Santo, Jesus não vai voltar. Jesus pediu para que os discípulos aguardassem para o derramamento do Espírito Santo. E em Joel 2, 12 e 13, nós lemos, eu acho que eu estou apertando errado aqui. Agora, porém, diz o Senhor, convertei a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei ao vosso Senhor, vosso Deus. Eu entendo que essas palavras aqui estão dizendo o seguinte: vocês têm que deixar de serem aparentes cristãos e serem cristãos verdadeiros. É importante que você confesse seu pecado, deixe a sua vida de pecado, volte para mim. A chuva temporã que caiu sobre os discípulos, ela não caiu somente naquele momento, ela está caindo até hoje. E Jesus faz uma promessa para nós. Me ajuda a voltar aqui, não está indo. Bom, eu vou acompanhar aqui pelo meu. Que está dando certo agora. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serôdia. Vamos entender aqui um pouquinho o que é a chuva temporã e serôdia. Por volta de outubro, começava a chuva temporã. Ela era aquela chuva fraquinha, que servia somente para germinar a semente. E aquela chuva caía em outubro, e os agricultores daquela época do Oriente afovavam a terra, e aquela chuva ia caindo em outubro, novembro, dezembro, e em janeiro aquela semente já estava fortalecida, pronta para receber a chuva maior, que era a chuva serôdia. E a chuva serôdia caía, e aí tudo mudava, aquela semente germinava. Aqui nós entendemos que não existe semente sem chuva, né? Será que nós não olhamos para o lado e vemos uma igreja cheia de sementes, esperando a chuva? Quando Jesus voltar, não é para ter mais semente. Quando Jesus voltar, já tem que ter acontecido um processo. E nesse processo, eu já tenho que ter clamado pela chuva temporã, que é a chuva que brota a semente, que me converte. E já tenho que estar recebendo a chuva serôdia também, que é a mudança do meu caráter, a semelhança do caráter de Jesus. Ao suplicarmos o Espírito sobre nós, a nossa vida será transformada. Esses bilhões de pessoas do mundo que precisarão ser alcançadas, serão alcançadas de uma forma, como é que é a palavra que eu vou dizer? Eles serão alcançados de uma forma sobrenatural. Os homens ficarão boquiabertos, como na época dos discípulos, acharam que eles estavam bêbados, vão falar: que poder é esse que está alcançando o mundo todo? O que precisamos, na verdade, é olhar mais para o meu estado, para o estado da nossa igreja, do que olhar para o estado do mundo, para as profecias que irão cumprir. Houvesse os adventistas, depois da grande decepção de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante, em união, no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando ao mundo, no poder do Espírito Santo, haveria visto a volta de Jesus, haveriam visto a salvação de Deus.
O Senhor havia cooperado poderosamente com seus esforços. A obra haveria completado e Cristo haveria vindo antes disso para receber seu povo. Será que Jesus está demorando? Será que a culpa não seria nossa? 2024 já passou, 2025 estamos começando. Esse tema já foi pregado diversas vezes, inclusive aqui desse púlpito. Em Evangelismo, página 696, a Ellen White traz uma mensagem para nós. Ela diz que não era desígnio de Deus que seu povo, Israel, vagueasse 40 anos no deserto. Por 40 anos, a incredulidade, as murmurações, a rebelião, excluíram o antigo Israel da terra prometida. O mesmo pecado tem retardado a entrada do moderno Israel na Canaã celeste. Em nenhum dos casos, as promessas de Deus estiveram em falta. É a incredulidade, o mundanismo, a falta de consagração e a contenda entre o professo povo de Deus que nos tem conservado nesse mundo de pecado por tantos anos.